Vocês estão chegando aí ouvindo a canção de prelúdio, vamos entrando na presença do Senhor. O som vai baixar um pouquinho e eu quero dar boas-vindas aos irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto nessa noite. Pessoal acenando, que Deus abençoe. Muita saudade no nosso coração, vontade de abraçar os irmãos. E o tempo está passando, né? Nós temos visto o cuidado de Deus, a alegria de estar na presença do Senhor. É grande no nosso coração o desejo de estar compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. É grande o desejo de poder estar junto, estar perto. E vamos ter um culto, né? Conforme foi anunciado lá, com ministério de louvor, com adoração, com gratidão, né? Que Deus possa estar nos dirigindo nessa noite, nesse culto, que possamos sentir a presença dEle, que você aí na sua casa possa sentir a presença de Deus inundar a sua casa, o seu coração, a sua vida, que sua família esteja bem. Eu espero que todos estejam bem aí na sua casa. Eu espero que vocês se sintam felizes em poder estar na presença de Deus, né? Muito em breve, eu creio, nós estaremos juntos, podendo desfrutar da companhia uns dos outros, viver um momento de comunhão juntos. Esse é um tempo de desafio, meus irmãos, um tempo de vivermos a palavra de modo diferente. E como eu disse hoje pela manhã, eu sou muito grato a Deus pelos recursos tecnológicos, né? O povo de Deus já viveu grandes desafios para que a palavra pudesse ser pregada, para que a comunhão pudesse existir. E hoje não é diferente disso, nós estamos aqui vendo isso, né? E eu prometi que hoje eu ia dar início ao culto dando um alô para os pequeninos. É muito curioso que em um dos momentos de Jesus Cristo no seu ministério, as crianças vão em direção a Jesus e os discípulos, meio sem saber o que fazer com as crianças, né? Porque naquela cultura a criança não tinha acesso aos adultos como tem na nossa, e imediatamente os discípulos se colocam entre as crianças e Jesus, para evitar que as crianças cheguem até Jesus. Jesus, não, deixa vir até a mim os pequeninos. E hoje pela manhã eu pude compartilhar de alguns pequeninos assistindo o culto, e eu prometi que eu ia dar um alô bem especial, então vai um alô muito especial para as crianças que estão me assistindo, né? Então meus sobrinhos pediram, tia, então vai aí o alô para Isabel, vai o alô para o Miguel, vai o alô para o Matias, que estava lá no colo do avô hoje, me vendo fazer o estudo bíblico pela manhã. Viu, Matias? A pastora Patrícia manda um alô para você aí, um beijão no coração de vocês, para todas as crianças que estão aí com os pais na sala, com os avós na sala, me assistindo. Vocês estão no coração da pastora. Eu fico muito alegre de poder ter vocês aí na audiência também, dizer que o reino dos céus, para que a gente possa alcançar, a gente tem que ser como uma criança. E a gente vai dar, então, início, né, ao nosso culto. Já fizemos aqui uma canção de prelúdio. A gente vai estar chamando o pastor Olivaldo, né, irmão Kleber. Tem um pessoal de longe aí assistindo o culto. Que bom, que alegria em ver os irmãos aí, né? Hoje pela manhã a gente pode compartilhar o culto de outras igrejas. Eu vi um pouco do culto pessoal de Maricá também. Que Deus possa abençoar os irmãos sobremaneira. E nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Não podia ser de modo diferente, orando, né? Pedindo a Deus que nos dirija em culto, que nos toque nessa noite com a sua palavra, que fale aos nossos corações de um modo sobrenatural, como Ele tem feito
nos nossos cultos. Eu vou estar chamando o pastor Livaldo para estar fazendo a oração de abertura do nosso culto nessa noite. Então esteja baixando a sua cabeça, pedindo a Deus que esteja com você. E quando o pastor se dirige para cá, ele vai estar orando com os irmãos para a direção do culto nessa noite. Boa noite, meus irmãos. É bom poder, mesmo distante, estar tão perto dos irmãos. Queremos dizer da nossa gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Com certeza não será diferente nos próximos dias. Nós poderemos ver da sua glória quando toda essa parafernália da saúde passar. Então vamos falar com Deus, dizer da nossa fé nele, da nossa confiança em tudo aquilo que Ele pode prover para as nossas vidas. Obrigado, Deus. Muito obrigado porque Ele tem cuidado de nós temos visto isso, nós temos sentido isso. Muito obrigado, Senhor, porque no momento que nós nos sentimos fracos, temos corrido para Ti, e aí somos fortes, porque nós depositamos aos pés do Teu altar as nossas vidas. Portanto, Senhor, nos ensina a falar contigo, nos ensina a viver como Tu queres, que nós possamos ser verdadeiramente obedientes à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, Deus, e sejamos sempre nos reportando a Ti. Que a cada manhã, quando nos levantarmos, lembremos a Tua existência, Deus, e agradeçamos, meu Deus. Que durante todo o dia nós estejamos ligados, Senhor, nos Teus ensinamentos, para vivermos da maneira que Tu queres, Senhor. Portanto, Deus, toma esses momentos que nós estamos reunidos em Tuas mãos e fala aos nossos corações, seja pelo louvor que será entoado, tocado, seja pelas palavras trazidas. Recebe, Deus, nos altos céus a nossa oração, recebe o nosso louvor, mas em especial, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Eis-nos aqui, toma-nos a nós em Tuas mãos e cuida de nós, para que em seguida, Senhor, depois de capacitados, depois de curados, depois de sarados, nos envia para fazer a Tua obra, Senhor. Deus amado, toma aqueles que estão mitigando dores nesses momentos, que estão nos leitos de hospital, que estão pelas ruas. Meu Deus, e faz a Tua vontade, Senhor. Que esses momentos sirvam para que as pessoas possam mudar o rumo das suas vidas, Senhor. Ainda é tempo de plantar e ainda é tempo de colher. E que nós possamos, Deus amado, estar plantando e colhendo o Teu amor, meu Deus amado. E que pelos lugares por onde passarmos, Deus, possamos semear a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, toma a Tua igreja, a segunda igreja batista em Nilópolis, cada um dos Teus servos, meu Deus. Toma, Deus amado, a Tua igreja espalhada em toda a face da terra, os nossos irmãos missionários, Deus. Toma o pastor Sócrates, que, segundo informações, está sofrendo com essa doença, Deus, que Tu esteja curando o Teu servo, se assim for a Tua vontade, e que ele possa estar Te glorificando no futuro muito próximo. Servo Teu que tem dado a sua vida para divulgar o Evangelho, Pai. Toma, Deus amado, toma o Teu povo, independente, Deus amado, da doutrina, mas aqueles que clamam pelo Teu nome, Senhor. Toma-os em Tuas mãos e faz a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa para conosco. Que a Tua misericórdia seja abundante nas nossas vidas, Deus, e que nós possamos ver, sentir e mais à frente compartilhar com tantas pessoas de todo o bem que Tu tens e nos dá. Fica conosco, Deus. Nos dá uma noite de paz, nos dá momentos de tranquilidade, de confiança em Ti. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o pastor orou pelo pastor Sócrates, nós nos comprometemos junto com os pastores. Para os queridos que não sabem, o pastor Sócrates ele é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira e já é um homem maduro na segunda idade, na terceira idade já, como ele costumava dizer, né? Passei um pouco da segunda idade, estou na terceira. E pastor Sócrates já é um homem adulto, na faixa dos 60 e poucos, 70 anos,
e ele tinha algumas complicações respiratórias, né? Ele tinha feito alguma cirurgia para colocar stent e nós tomamos conhecimento, ouvindo que ele estava inclusive para receber alta, porque havia melhorado a oxigenação no sangue, mas infelizmente ele teve um retrocesso e foi entubado hoje à tarde. Está no CTI, carecendo das nossas orações, carecendo dos nossos pensamentos, de petição a Deus pela vida dele, pela vida da sua família. Sua esposa está muito triste, eles são pessoas já idosas, e nós clamamos a Deus, né, junto aqui com o pastor Livaldo, que você possa estar pedindo a Deus nesse momento, que ele possa estar visitando aquela família com o Espírito Santo e consolando com os corações. Nós vamos passar por isso, irmãos, viu? Nós vamos passar por esse momento, e servos de Deus serão acometidos também por esses males, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus de possibilidades infinitas, que vai com o seu poder muito além daquilo que os médicos são capazes de fazer. O pastor está sendo assistido, ele está no CTI do Quintador, e nós vamos estar clamando a Deus para que ele age e favoreça o nosso querido pastor Sócrates, um homem que tem labutado entre os batistas brasileiros há muitas décadas, e Deus há de cuidar dele, fazer a sua vontade boa, agradável e perfeita na vida desse servo de Deus, né? E aí o pessoal continua chegando, e eu quero dar boa noite aos irmãos que estão chegando, que chegaram durante a oração. Sejam muito bem-vindos a esse momento de culto. Nós vamos louvar agora, a gente está com o Ministério de Louvor, pelo menos um pedacinho do Ministério de Louvor aqui conosco, e nós vamos cantar neste momento louvores ao nosso Deus, em agradecimento ao seu trono e a sua glória e o seu reino nessa hora. Então nos acompanhe aí louvando, são louvores conhecidos nossos, né? Nos acompanha aí louvando ao Senhor. Eu vou estar louvando junto com os irmãos, e em seguida a gente vai estar trazendo a palavra. Ao vivo é assim, viu? Não está começando ali a se aquecer, e nós vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, você tem algum parente seu aí próximo, aproveita para dar um abraço. Quem está dentro de casa pode abraçar, viu? Dá um abraço apertado aí. Essa pessoa diz que bom que a gente está aqui cultuando, né? Meus queridos amigos, Deus abençoe. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aqui eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tô perguntando para eles aqui se é um só, né? Estão cansados ali, né? Sem microfone. Depois a gente canta mais um, né? O pessoal pediu, pastora, canta mais de um louvor. Depois a gente canta mais um, mas primeiro a gente vai ler a Escritura Sagrada e não para de chegar gente querida aí, né? Para assistir o culto. Que alegria, viu, meus irmãos? Ver você aqui conosco e nós vamos fazer uma leitura bíblica. E tem até aluno meu chegando aí, que coisa linda. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos e nós vamos estar lendo um texto. Eu prometi que os sermões seriam sempre de textos conhecidos, seriam simples, e vai ser assim nessa noite também, né? Como é a palavra de Deus, simples, eficaz. E eu convido você a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Aí nós vamos estar fazendo essa leitura. Uma breve leitura, assim como a palavra vai ser breve também nessa noite. E nós vamos estar lendo um texto de cura. Não existe um tempo melhor para se falar de cura do que este tempo que nós temos vivido hoje, não é, meu querido? Como a gente tem carecido da poderosa mão de Deus, de um olhar atento de Deus sobre a nossa casa, de um olhar atento de Deus sobre os nossos queridos amigos, como nós estamos necessitados disso nesse tempo. E nós vamos estar lendo, então, uma das curas de Jesus. Eu amo Jesus de um modo muito peculiar, sabe, irmãos? Eu amo Jesus como mulher que sou, num tempo em que as pessoas nem contavam as mulheres. Jesus nos dá oportunidades de presenciar os seus milagres. Ele fazia isso com aquelas mulheres ali presentes. Ele agia, né, com mulheres ao lado dele. E hoje aqui ele vai fazer uma cura de um modo bem diferente. Eu convido você para ler o texto, espero que você tenha achado aí. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Diz assim o texto: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando a Jesus. Olha que coisa interessante esse versículo. Estavam observando a Jesus para ver se ele o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem. Que coisa interessante isso, né? E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Um convite, tá? Vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Olha a pergunta que Jesus faz para aqueles homens que estavam observando ele.
salvar a vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado, eu gosto da forma como Marcos escreve, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele. E como lhe tirariam a vida? E aí o texto continua. Jesus vai sair do templo. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar e seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expulsassem à publicidade. Irmãos, esse texto aqui é profundo demais. Ele é maravilhoso demais. A primeira vez que eu ouvi esse texto ser pregado, faz muito tempo. Eu era muito, muito jovem e eu ouvi um pastor de jovens pregar esse culto num culto de segunda-feira só da juventude na primeira igreja batista em Olinda. A gente ia sempre, jovem, tinha uma energia enorme, né? A gente não tinha rede social, a nossa rede social era estar perto uns dos outros, então para se ver a gente precisava estar junto o tempo todo, e às vezes eu sinto muita falta disso, né? Eu cresci numa geração de muita comunhão, numa geração em que as pessoas estavam juntas, nós éramos sinestésicos, a gente tinha necessidade de se ver, de se abraçar, e aí os irmãos me vêm abraçando todo mundo, né? E é por isso, eu tô com tanta saudade. Eu disse hoje que a primeira oportunidade que eu tiver, dizer isso para minha cunhada, a primeira oportunidade que eu tiver, quando esse negócio passar, eu vou lá pro calçadão de Nilópolis para abraçar o maior número de pessoas que eu conseguir abraçar numa manhã. Esse era o nosso projeto, abraçar pessoas, e eu estou enlouquecido de vontade de abraçar as pessoas. Eu vou marcar uma festa do abraço, irmão, só pra gente se abraçar. Porque como eu sinto falta disso, né? Como eu sinto falta do olhar atencioso, do toque, da comunhão. E Jesus, ele é um Deus de muita comunhão, ele é um Deus muito pessoal. Ele, enquanto ser humano aqui na Terra, é muito curioso o relacionamento de Jesus, e ele quer estender esse relacionamento para a gente ainda hoje, e às vezes a gente esquece que ele é uma pessoa viva, que ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está lá junto de Deus, intercedendo por nós. E como ele não está conosco, ele nos deixou alguém muito especial, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e é com ele que nós estamos contando nesses dias. Então não abra mão da presença do Espírito Santo na sua casa, não abra, peça a ele: Espírito Santo, eu necessito muito do teu toque, do teu afago, do teu abraço, eu necessito tanto da tua presença. Tem dias que a Priscila chega perto de mim e me pede um abraço, né? E eu fiquei muito gripada, então eu dizia para ela: filha, não posso te abraçar, mas isso me cortava o coração, queridos, me cortava o coração, de não poder dar um abraço porque eu estava gripada, não queria que ela pegasse, não sabia o que era. E eu falo isso com os olhos cheios de lágrimas, porque eu realmente sinto falta das pessoas, sinto falta do abraço. E Jesus, quando olhava para uma pessoa em necessidade, ele não conseguia olhar para ela simplesmente. É muito curioso nesse texto aqui, né? Os irmãos sabem que eu sou chorona, né? Nesse texto aqui, ele começa assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos, Lucas diz, atrofiada.
né? Era uma mão diferente da outra. Marcos já disse que ela era ressequida, e ressequida normalmente era um sintoma, um sinal de que um mal grave, grandioso tinha acometido aquele jovem. E, irmãos, jovem é sempre muito guardado, né? Ele não gosta de mostrar aquilo que ele tem de diferente, ele não gosta de mostrar as suas angústias, porque a galera é mal, a galera zoa, a galera faz graça, então ele acaba se guardando. E aqui tinha um agravante. Qual era o agravante? É uma pessoa que tivesse um mal, o ressequimento, né? Ele normalmente era sinal de que uma pessoa, infelizmente, provavelmente havia tido lepra. Felizmente porque ele tinha sido curado da lepra, mas infelizmente porque aquilo era uma marca que não deixava ele nunca mais. Aquela marca ia permanecer nele para sempre, lembrando ele do que tinha acontecido com ele. E aí a gente pode olhar para as coisas maus que acontecem na nossa vida de duas formas. Uma forma é olhar para aquilo e ser agradecido pelo mal que nos acometeu, mas passou, e o que ficou foi as cicatrizes, né? Eu vejo pessoas muito preocupadas em tirar suas cicatrizes, e não é uma crítica, cada um faz o que quer da sua vida, do seu corpo, mas eu tenho algumas cicatrizes e quando eu olho para elas, eu costumo pensar que nem o apóstolo Paulo, ninguém me enche a paciência não, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas de um combate com Cristo. Então se você tem alguma cicatriz em você, não se preocupe, mas olhe para ela com gratidão, porque se aquela marca está em você, porque com certeza aconteceu alguma tribulação, como a gente falou de manhã, algo aconteceu, mas você foi curado. E se você não foi, que nessa noite você possa sentir o toque especial de Jesus, o olhar de Jesus como aquele jovem sentiu ali no templo naquele dia. Jesus estava lá no templo, ele foi assistir o culto e provavelmente, irmãos, eles usavam túnica, essa mão estava escondida, ela não estava à mostra. Até porque quando você era curado de lepra, você tinha que procurar um sacerdote e ele precisava atestar que você estava curado, né? Ficar em quarentena e separado dos seus familiares, ficar guardado num quarto separado é uma coisa terrível. Pessoas têm crise de confinamento. Essa doença provoca isso, o afastamento. Olha como ela é terrível. Ela provoca o teu afastamento das pessoas que você mais ama. As pessoas vão colocar a comida ali para você e recolher as coisas com luva para não se contaminarem. Isso provoca emocionalmente uma sensação terrível de impureza nas pessoas. É isso que a lepra fazia. Ela provocava uma sensação de impureza. Na polis antiga, toda a cidade tinha um leprosário. Os leprosos ficavam fora da cidade. Tinham que andar com cordões, com guizos no pescoço. E aonde eles andavam, eles tinham que gritar e dizer imundo. Ele dizia isso dele mesmo. Ele tinha que passar pelas pessoas e dizer, estou imundo. Eu estou contaminado com essa doença. E recebiam aquela marca. Isso é terrível nessa doença que a gente está vivendo hoje. Coisa semelhante. Você fica separado, você fica isolado. E ficar isolado é muito ruim. Então voltar à convivência era algo maravilhoso para alguém que tinha sido curado de lepra. E esse jovem não podia correr o risco. Ele vai no templo e com certeza ele era uma pessoa que estava ali naquele dia, no sábado, que era o dia da adoração, de um modo muito diferente do restante das pessoas. Talvez você esteja nesse culto hoje com o seu coração necessitando de algo e você está aí de um modo muito especial, clamando a Deus por uma resposta. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez as outras pessoas não estejam te vendo, talvez a tua família não esteja te vendo, mas tem alguém aqui neste culto dessa noite que não vai deixar você passar sem ser percebido, e esse alguém é Cristo Jesus. Ele estava no templo, o templo estava lotado, como era comum, ele era um mestre, ele estava lá próximo aos mestres, mas Jesus sempre tinha um olhar para as pessoas individualmente. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas observavam Jesus, no versículo 2, só para ver se ele ia curar alguém. Olha que coisa interessante. Todos sabiam que chegar até Jesus você corria um risco. Corria o risco de ser curado. Corra esse risco nessa noite de ser curado por Jesus naquilo que está faltando na sua vida. Corra o risco de Jesus transformar algo que precisa ser transformado na sua vida nessa noite. Não faça como os fariseus, eles estavam ali só de espectadores, eles eram meros espectadores, porque o propósito do coração deles era acusar Jesus. Como eram inocentes aqueles homens maus,
Eles não se apercebiam de que Jesus sabia o que estava acontecendo ali na cabeça deles, no pensamento deles. Sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse texto? Eles estavam buscando alguma coisa para acusar Jesus. Eles não estavam preocupados em fazer alguma coisa por alguém dentro daquele lugar. Eles não estavam prestando atenção nas pessoas que estavam ali ao seu redor. Nós não podemos ser assim. Nós não. Nós temos que ser pessoas que prestam atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, mas com uma postura diferente desses fariseus aqui, não para acusar alguém do que ele está fazendo de errado. Quantas vezes existem uma série de pessoas que gastam a sua vida preocupadas em acusar, em ver o que o outro está fazendo de errado, ao invés de se preocupar com o que o outro está fazendo de bom. Como a gente gasta tempo, não é, querido, da nossa vida para falar mal das pessoas e olhar porque elas fazem de errado. Como a gente supervaloriza os erros das pessoas e trata o que elas fazem de bom como mera obrigação. Eu tenho envelhecido e à medida que eu tenho envelhecido, eu tenho procurado observar o lado bom das pessoas. Tenho convivido com pessoas que têm essa capacidade muito maior do que eu de olhar o lado bom. Mas conviver com Jesus é isso que é a capacidade de olhar no outro o potencial. Jesus vê no outro algo que nem existe ainda. Como ele é maravilhoso. E como a gente tem que amar ele por isso, porque ele está olhando para mim e para você nessa noite e está vendo em nós algo que nem nós somos capazes de observar, que é aonde a coisa está ruim, atrofiada, a possibilidade de isso expandir e de ser usado em benefício nosso, mas sobretudo em benefício do outro. Jesus olha para a gente com um olhar completamente diferente. Outra coisa curiosa é que esse jovem, apesar de ter algo para esconder, ele não fica em casa nesse dia, ele vai até o culto, ele vai buscar a Jesus, ele vai buscar a Deus, porque ele tem uma gratidão tão grande no coração dele por estar vivo, por não ter morrido com aquela doença e ter ficado apenas com uma sequela. Ele entende que ele está desfavorecido em alguma coisa e talvez você nessa noite tenha perdido algo. Eu conversei com uma amiga querida, eu disse: eu perdi meu emprego. E eu fiquei muito preocupada. Eu fui orar a Deus e falei: Senhor, ela é tão competente, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é tão comprometida, eu trabalhei com ela. Ajude, Senhor, nesse tempo difícil. Talvez você esteja assim, talvez aqui nessa noite, preocupado com o seu salário, se você vai se manter lá no seu emprego. Olha, querido, Jesus vai olhar para essa coisa que parece estar atrofiada pelo desemprego, para a doença, para a falta na sua vida e vai acrescentar algo em você. Porque Ele é um Deus de possibilidades infinitas. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de detalhes, um Deus que presta atenção nas pessoas e, sobretudo, presta atenção naquilo que está faltando na vida das pessoas. Ele sabe o que falta em mim, Ele sabe o que falta em você. Ele sabe o que está atrofiado na minha vida, o que está atrofiado na sua vida. Mas tem um desafio nesse texto aqui. O versículo 3 fala o seguinte: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem pro meio. Eu disse: vem. A galera que levantou a cabeça em casa. Vem. É um chamamento. É um chamamento para você. Ele diz para você nessa noite: vem para cá, para perto. Sai daí. Sai dessa posição que você se colocou. E eu não pus você aí. Meu pai não colocou você aí. Você está aí, mas eu quero você em outro lugar. Vem pro meio. Irmãos, vir pro meio, né? Quem não gosta, quem é tímido, eu tenho amigos tímidos. E acreditem, eu fico muito tímida de fazer esse culto aqui ao vivo. Vem pro meio. Sai de onde você está e vem para cá. Para que as pessoas te vejam. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo algo muito difícil. Ele está pedindo exposição. Ele está pedindo algo difícil. Ele está pedindo confiança. O camarada veio para o culto, está escondido com a mão dele dentro da túnica lá, orando, agradecido, vendo Jesus, mas devia estar pensando com ele mesmo. Vamos conjecturar aqui, os irmãos me permitam, os amigos me permitam, pensando: como eu queria ter coragem de mudar, como eu queria ter coragem de me aproximar de Jesus. Talvez você esteja assim nessa noite. Como eu queria ter coragem, mas eu sou tão ressequido
eu tenho algo tão ruim aqui dentro do meu coração, eu tenho algo tão ruim aqui dentro da minha alma. Aconteceu algo tão ruim comigo, eu me sinto tão imundo, tão fraco, que eu nem consigo chegar perto dele, eu vou ficar aqui na minha, e de repente, quando você menos espera, é em você que ele está fitando os olhos. Ele não está preocupado com as pessoas que estão buscando algo para acusá-lo, ele está olhando para você, para o seu íntimo, para o seu detalhe, para a sua dificuldade, para aquilo que está te incomodando, para aquilo que você talvez nem saiba que te incomoda mais. Ele está olhando para isso e ele está dizendo: eu preciso de uma atitude sua, de mudança. Eu preciso de uma atitude de confiança. Vem para cá. Vem para o meio, vem para perto de mim, se aproxima de mim. Eu vou te olhar de um jeito que ninguém mais vai te olhar. Hoje me compartilharam algo comigo 2 vezes, que eu vou dividir com você aqui, né? Eu sou uma pessoa que adora uma ilustração e hoje me presentearam com uma. E nessa ilustração, ela não estava nem traduzida, irmãos, eu não sei nem que idioma era aquele. Eu acho que era russo, alemão. Mas a ilustração é tão forte que ela me chamou a atenção, mesmo sem que eu saiba o idioma. Era um aluno, um jovem aluno, talvez você tenha assistido isso, um jovem aluno que chegava na escola atrasado, o professor era um professor tradicional, ele batia na porta da sala de aula para entrar e o professor mandava ele entrar, e ele entrava e a turma estava toda lá e ele estava atrasado para a aula. O professor então pegava a régua, apontava para ele, ele estendia a mão e o professor, preste atenção, motivo pelo qual ele estendia a mão. Ele estendia a mão e o professor batia com a régua na mão dele. E aí dava uma vergonha naquele menino, aquela criança. E a turma toda de cabeça baixa, envergonhada, ia em direção aos olhares, em direção a ele, em direção ao professor. E ele, por ter sido corrigido, saía dali sem tentar se justificar e sentava na última cadeira, baixava a cabeça com muita vergonha, tímido por ter passado aquela circunstância, assistia a aula. Essa cena se repete no dia seguinte, mais uma vez ele chega atrasado, bate na porta, o professor manda ele entrar, ele estende a mão e o professor bate pela segunda vez na mão dele e ele, com os olhos cheios d'água, vai para o final e se assenta depois de ter sido exposto. Senta lá no final e assiste a aula. Terceiro dia, eu pensei comigo, eu não entraria. Eu não bateria naquela porta. Eu não iria me expor. Mas ele bate novamente. O professor dessa vez já olha para ele com um olhar de desprezo. Naquele olhar dizia assim, mais uma vez, você está chegando atrasado, você não aprendeu nada. E bate de novo naquela mão e ele vai chorando para a cadeira e se assenta. Isso já estava me incomodando na ilustração. Eu falei, mas que professor é esse que faz isso sem perguntar? Por quê? E aí o professor vem no último quadro, pedalando sua bicicleta, e quando olha vem o jovem, empurrando uma cadeira de rodas, com um jovem maior do que ele sentado nela. Dá a entender no vídeo que devia ser um parente, um irmão. E a escola fica bem perto de um centro assistencial. E o menino vai até lá com a cadeira antes de ir para a aula. Entra, aguarda o irmão ser recepcionado. O professor estava vendo aquilo e balança a cabeça e sai pedalando em direção à escola para não chegar atrasado. Olha no relógio e o aluno deixa o irmão lá e corre em direção à escola. Desesperado. Para na porta da sala de aula e vê que mais uma vez ele chegou atrasado. Requer muita coragem bater naquela porta para entrar de novo, sabendo a exposição que ele vai ter. No nosso texto, versículo 3, Jesus diz para o rapaz assim, vem cá, meu jovem, vem para o meio. Controlar a hora aqui, que eu acho que eu já falei demais. Vem para o meio. Vem para o meio. E aí vem o maior de todos os desafios. Jesus não faz nada, deixa ele lá, parado no meio. Olha para os acusadores e diz, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Jesus pergunta para aqueles homens, eu sei o que vocês estão pensando de mim. Eu sei o que vocês estão esperando. A minha pergunta para vocês é lícito, tá certo fazer bem ou fazer mal no sábado? Salvar uma vida ou tirá-la? Sabe, aqueles homens não estavam
esperando serem interpelados por Jesus. Sabe o que Jesus faz com eles? Faz uma pergunta, diz: e aí, o que vocês fariam? O que nós faríamos se estivéssemos no lugar daquele professor, daquele menino? Jesus, no versículo 5, diz: olhando ao redor, indignado. Tem uma indignação no coração do mestre. Essa característica humana de Jesus a gente experimenta muitas vezes, né, querido? Como a gente fica indignado quando alguém faz algo contra uma pessoa. Como eu fiquei indignada quando eu assisti aquele vídeo no WhatsApp de vendo aquele professor fazer aquilo com aquela criança. E condoído com a dureza do coração, Jesus diz para o homem: estende a mão. Sabe, o professor da nossa ilustração esperava que o aluno estendesse a mão e envergonhava ele com a sua fragilidade do atraso, tentando lhe ensinar algo. Jesus não faz isso. Quando Jesus desafia aquele jovem a estender a sua mão, quando Jesus nos desafia a estender a nossa fraqueza para Ele, a mostrar para Ele, a gente não tem que olhar para as pessoas que estão à nossa volta. A gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão dizer. A gente precisa olhar para Jesus e confiar. Eu fico imaginando a cena daquele monte de pessoas naquele tempo, daqueles fariseus, e o coração daquele jovem, com a sua dificuldade sendo exposta. Ele deve ter pensado no seu coração assim: eu confio muito em Cristo. Ele não vai me deixar passar por vergonha. Eu confio nele. Eu confio ao ponto de estender o que me falta. E, irmãos, eu fico imaginando aquele menino mostrando uma mão. E fico imaginando a surpresa dele ao se aproximar da outra mão. E a surpresa de ver sua mão curada, restaurada, restabelecida. O jovem da nossa ilustração, nesse dia, quando ele bate a porta, o professor manda ele entrar. O professor olha para ele, ele estende a mão, algo diferente acontece naquele dia. Sabe por quê? Porque o professor viu pela primeira vez quem era aquele menino. Ele até esse momento não tinha visto quem era aquele jovem. Nesse dia ele viu e estendeu a mão. Colocou a régua sobre a mão do menino, dessa feita sem bater. Colocou a mão dele sobre a mão do menino. Se ajoelhou, beijou aquela mão, em atitude de humilhação, pedindo perdão. Se por acaso você andou dando reguada na mão das pessoas por falta de empatia, por não entender por que elas fizeram determinadas coisas, hoje é tempo de rever isto. Hoje é tempo de mudar isto. É tempo de olhar para as pessoas como Jesus olhou para esse jovem e mudar a nossa atitude em relação às pessoas. É tempo de enfrentarmos as pessoas que não entendem a vontade de Deus e perguntarmos para elas: você entende o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo isso por minha causa. Eu estou fazendo isso porque Deus espera que eu faça isso e eu vou continuar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Quando Pedro e João encontram aquele homem sentado na entrada do templo, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Quando Jesus olha para esse jovem dentro do templo, ele diz para ele: tenha confiança em mim, estenda a sua mão. E Jesus olha para o menino e ele estende a mão. E a mão é restaurada. Isso não se resolveu. Os homens continuaram ali, saíram dali maquinando o que fazer contra Jesus, mas ele não estava nem um pouco preocupado. Nós não devemos nos preocupar com a tribulação, com a perseguição. Nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso na vida das pessoas que precisam. Nós não estamos aqui para corrigir as pessoas, simplesmente com o coração cheio de certezas. Nós estamos aqui para oferecer amor e oferecer o amor de Jesus, que salva, que cura, que transforma, que liberta, que restabelece. Que você possa nessa noite ser restabelecido pelo amor e pela graça de Jesus. Que você possa nessa noite se sentir curado por Jesus. Que nessa noite você possa confiar em Jesus ao
de buscá-lo, de querê-lo, de sentir o renovo e a transformação dele sobre a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, uma semana cheia da presença de Deus, que você se sinta desafiado a dar um passo em direção a Jesus, a tirar isso aí que está ressequido e escondido do seu coração e mostrar para Ele, na certeza de que Ele vê algo restabelecido na sua vida, que Ele te restabeleça tudo aquilo que foi perdido, porque Ele é um Deus maravilhoso e muito bom. E como eu prometi, os meninos do Ministério Louvor vão cantar outra canção e nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Logo após a canção do Ministério Louvor, nós vamos estar orando e eu vou estar abençoando a sua vida. Eu sou muito agradecida a Deus por você ter ficado conosco até agora, com quase uma hora de culto aqui. Muito obrigada pela sua assistência, muito obrigada porque você está aí conosco, ficou o culto todo conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. E nós vamos estar cantando com o Ministério de Louvor nesse momento. Os meninos estão se ajuntando ali. E com essa canção, após a bênção, nós vamos encerrar o nosso. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do
quis saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Mandar um beijo carinhoso para nossa centenária irmã de Dalmira. Deus abençoe a senhora, irmã de Dalmira, viu? Muito obrigada por seu carinho, por suas orações. Muito obrigada. E nós vamos orar neste momento, né? Eu queria que você, tirar a pausa aqui do rádio, que você estivesse orando comigo nesse momento. Eu tenho um pedido muito especial de oração para fazer, né? Nós oramos pela vida do pastor Sócrates, nós vamos orar por ele novamente. Eu queria que nós estivéssemos, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, de uma aluna querida. Ela me disse: eu estou voltando há 2 meses para a presença do Senhor, e isso me encheu o coração de alegria. Orar por esse ministério, pessoal da Pison. E eu gostaria que vocês estivessem orando por uma amiga querida, né? Nossa igreja conhece a Andréia. Andréia é alguém que eu amo demais. Está numa luta contra o câncer, que eu creio que ela está vencendo essa batalha em nome de Jesus. Acabou as sessões de radioterapia, vai voltar à quimioterapia. Alguém que eu amo muito. Estou com muita saudade de vocês, né? Nós vamos orar. Desculpem as lágrimas, mas essa canção, Confiarei em Ti, ela toca no meu coração de um modo único. Nós só temos o Senhor para confiar, irmãos. Vamos confiar. Não duvide. Nós vamos vencer esse momento difícil. Nós vamos passar por esse momento difícil. Estenda suas mãos para Deus. Estenda a sua dificuldade para Deus. Ele vai suprir todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades. Estenda as mãos para o Senhor nessa noite. Estenda. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa semana que está se iniciando na presença dEle. Nós vamos interceder pela sua vida nesse momento. Estenda as suas mãos para eu abençoar você nessa hora. Muito obrigada por ter participado desse culto. Meus pastores estão comigo aqui na igreja, pastor Henrique, pastor Nelson, pastor Livaldo. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem intercedendo pela igreja, orando pela igreja. Você, querido, estenda as suas mãos não para mim, mas para o Senhor te abençoar nessa hora, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode te curar, Ele pode salvar a tua vida. Ele pode te dar um emprego, Ele pode, só Ele pode cuidar de você, da sua falta. Senhor, nós agradecemos por esse culto. Nós agradecemos porque sentimos a Tua presença aqui, a presença do Teu Espírito Santo. Eu tenho a certeza que o Senhor está nesses lares, nessa hora, Senhor Deus. Que a Tua paz, Senhor Deus, possa estar sobre esses lares nessa noite, Senhor Deus, e permanecer, Senhor Deus. Que o sangue do Cordeiro esteja, Pai, nas vergas dessas portas, dessas casas, Senhor Deus.
que o inimigo invisível que tem assolado o mundo, Senhor Deus, não adentre os nossos lares, não tome os nossos queridos, mas se assim acontecer, que o Senhor nos dê força, sabedoria e o escape, Senhor Deus, nós te pedimos. Nós cremos no Deus da proteção. Nós cremos no Deus que, quando se depara com pessoas e multidões enfermas, como nós temos vivido no mundo, é um Deus que cura. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Teu povo no Brasil fez jejum hoje, ó Deus. Nós clamamos a Ti por Tuas misericórdias infinitas. Visita, Senhor Deus, o pastor Sócrates naquele CTI. O Senhor pode restaurar aqueles pulmões se for da Sua vontade, Deus. Mas, Deus, se a Tua vontade é tomar Teus filhos nos braços, Senhor, faça a Sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Nós cremos na cura, nós cremos, Deus. Nós cremos na cura das nações. E nós entendemos o tempo que o Senhor tem nos dado para estar em casa, estar em família. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós Te clamamos agora pela vida da minha amiga Andréia, Senhor Deus, seja com ela. Visita ela na sua casa, Senhor Deus, naquele momento de dores, ó Pai, difícil que ela tem passado, Senhor. Deus, seja com as nossas vidas, com os nossos queridos, com as nossas famílias. E eu Te clamo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunicações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a Tua igreja, esteja sobre todo o povo reunido, sobre a face da terra. E o povo de Deus em suas casas digam amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma semana de paz, uma semana de alegria, de gratidão. Na quarta-feira nós nos encontraremos novamente, às 19 horas, para fazermos juntos um estudo bíblico no nosso culto de oração. Que Deus seja contigo, meu querido, nessa noite, nesse domingo. Uma semana abençoada. Abençoe pessoas ao longo dessa semana. Fique em paz.